Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Ou não sei que hora que você está aqui conosco, você que está aqui pelo YouTube. Hoje é terça-feira, 12 de maio de 2026, e nós estamos aqui com a alegria do Senhor Jesus nessa manhã, madrugada aqui para nós, né? Nós fazemos o devocional às 5 da manhã aqui na Espanha. Se você quiser entrar, participar ao vivo conosco, entre no nosso grupo de WhatsApp e lá você recebe o link para vir a participar pelo Zoom. Então, hoje, nessa terça-feira, 12 de maio de 2026, nós vamos estar falando, o tema dessa semana eh, fala das escolhas, né? Hoje aqui é discernimento nas escolhas. Nós trabalhamos um princípio todos os dias para estar aí, né, nessa conexão com o Espírito Santo diariamente. Porque é assim, caminhar com Jesus não é somente vir fazer o devocional, fechar a Bíblia e esquecer dele todo dia, não. É durante todo o dia, para que ele esteja nos dando direcionamento diário, né? Essa conexão espiritual com o Espírito Santo. Então, a palavra de hoje está em Provérbios 14, 12. Filipenses 1, e o versículo 9, 10 me coloca aqui. E Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Outra vez temos provérbios para meditar no dia, que é Provérbios 19, versículo 20. Então, caminhando com Jesus, muito bom dia, com alegria. Bom dia, Valdirente. Bom dia a todos que nos escutam, minha esposa Kel e os demais que nos escutam. Meu Deus, como minha voz hoje está abençoada, mas graças a Deus vai dar certo. Eu creio. Jesus amado, chega aqui. Como diz minha esposa, cura divina. Vamos nós. Mais um dia, né, Valdirente? Mais um dia permitido pelo Papai do Céu. Em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo por esta manhã, por este início de dia. Estão me ouvindo bem, então, gente. Amém, Perfeito, amém. alto e claro. Amém, Jesus, amém. Pai amado, Pai querido, quero levar minha voz a Ti e dizer que sou muito grato por mais um dia de vida, Senhor, por mais um dia poder levantar e te agradecer, Senhor. Sou grato pela vida, por falar, por levantar, por caminhar, Pai amado, Pai querido, pelas coisas simples deste mundo, Senhor. Onde aqui estamos ainda, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal, que todos os dias, Pai, possamos estar aqui falando do Teu amor, da Tua palavra, dos Teus ensinamentos, Pai, que nós podemos colocar em prática, Senhor. Nos abençoa, me perdoe pelas minhas falhas, Pai, pelos meus erros, que muitas vezes, Pai amado, Pai querido, eu erro também, muitas vezes confiando talvez na minha vontade, nas minhas decisões, eu acabo tomando decisões erradas. Quero te pedir perdão, Pai, por alguma atitude minha que desagradou, Senhor. Nos abençoa neste dia, nos abençoa nesta caminhada. Vem fazer parte, Pai, de todos os momentos das nossas decisões, dos nossos momentos, Pai, amado. Precisamos de Ti para decidirmos, Pai, para caminhar, para falarmos, para pensar. Contigo, Pai, tudo é mais leve, mais fácil, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Bem, como a Odilene nos falou, vamos iniciar hoje em Provérbios, o livro dos ensinamentos, Provérbios 14, 12, que na minha versão diz: há um caminho que ao
homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Meu Deus, imagine o restante. Esse provérbio aqui ele já está nos ensinando, né? Um caminho que ao homem parece direito. Quer dizer, aos meus olhos parece direito, às minhas vontades parece direito. Mas ao fim deles são o caminho da morte. O que que ele está nos alertando aqui? Que ele está me alertando, Francisco. Francisco, se tu for fazer as coisas pelo teu pensamento, tu parece direito, mas se tu não colocar Jesus na frente, isso pode te levar à morte. Quer dizer, está dizendo que o pensamento da gente é limitado. Tem um limite, o ser humano ele tem um limite. Ou seja, a Bíblia mesmo fala, o coração do homem às vezes é enganoso. E às vezes a gente acha que tomar uma decisão por si só, né, sem colocar Jesus na frente e tudo mais, parece certo. O resultado parece bom, mas no final nos leva à morte, né? Nos leva não à morte física em si, né, mas pode levar à morte espiritual, né, pode levar à destruição financeira, destruição familiar, emocional. Esse é o tipo de morte que há também, não é só morte física, né? O Provérbios aqui está ensinando isso, né? Que a gente deve seguir, ter um direcionamento, um discernimento, né? Para a gente conseguir as coisas, os nossos objetivos, tem que ter um discernimento, né? Tem que ter um direcionamento. Esse direcionamento, esse discernimento só vem de Deus, só vem do Senhor, só vem de Jesus, né? Como se diz os espanhóis, Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida, né? Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Ninguém tem uma ótima decisão se não for através dele. Por isso que Provérbios está nos ensinando que alguns caminhos parecem certos, mas que pode levar à morte. O que que é levar essa morte? É quando eu decido sem um direcionamento espiritual, sem direcionamento de Deus. Isso é muito importante, né? É uma, é um alerta e tanto aqui para nossas vidas, né? Tomar decisões de sabedoria inspirada em Deus, é direcionada por Deus, e não pelo homem, e não pelo que diz o teu coração, daqui que o coração está dizendo, amém, tá certo, tá bom, mas Deus está confirmando? Como é que Deus confirma? Quando traz paz, quando traz leveza, creio que seja dessa forma, né? Para não nos levarmos à ruína, como o provérbio está dizendo. Então, amém. Eu confesso que eu já tomei algumas decisões por mim mesmo, né? E não foi nada agradável, né? Não foi nada. Tive que refazer o caminho de volta e reconhecer que Jesus realmente tomou uma decisão errada. Não te coloquei no centro. Me ajuda aqui a corrigir esse caminho aqui. E o Senhor é tão bom e misericordioso que nos corrige e nos ensina. Tem coisas que às vezes a gente pena porque a gente mesmo se colocou na situação, né? E às vezes Deus permite que a gente passe por situações para aprender. Mais ou menos dessa forma. Amém, amém. Vamos para os demais e passo a palavra para Kelma. Lá na mão. Meu Deus, Bom dia, bom dia, bom dia. Eita, que começando logo com provérbios, hein? Papai gosta de ensinar mesmo, assim, é de verdade mesmo. E como diz lá nós no Ceará, de com força, né? Você tem que ouvir a Deus, não é, o seu próprio, do seu próprio entendimento. Sempre buscar sabedoria do Senhor, né? Do alto, para não tomar certas decisões precipitadas. Todas as vezes que eu escuto os provérbios, eu leio, Deus
todas as vezes mesmo, de verdade. Eu lembro de um amigo que infelizmente a vida foi ceifada por conta do caminho que ele decidiu percorrer. É, eu não sei, eu nunca julguei ele por isso, né? Assim, não porque ele faleceu, mas eu nunca julguei, mas sempre quando eu leio o provérbio, não sei por que vem ele à minha mente, né? O caminho que ele decidiu ir nesse dia levou ele à morte. Francisco diz que nem sempre é a morte a morte física, né? Mas nem sempre, mas nesse caso foi a física, né? E Deus é que sabe a espiritual. Foi uma carona que ele deu e lá nessa carona perdeu-se a vida. E ele já tinha sido advertido, não dê carona a ninguém, não há necessidade, foque e vir para sua casa sem dar carona para ninguém, né? Infelizmente ele continuou no erro e perdeu a vida. Deixou mulher, dois filhos, uma carreira, enfim. A palavra de Deus, ela é muito forte, ela é verdadeira, ela é eficaz, né? E é muito bom a gente, é alimento para a nossa alma, é bússola, é direção divina mesmo, que vem de Deus, porque é um versículo tão pequenininho, mas com um efeito, né? Que se for vivido, se for posto em prática, livra qualquer pessoa, né, que buscar viver esse princípio, livra da morte em todas as áreas da vida, que também Filipenses fala. E isto é 9 10, né? Filipenses 1 9 10. Isto eu oro, que o vosso amor aumente mais e mais em conhecimento e em todo o julgamento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem ofensa alguma até o dia de Cristo, né? Mais uma vez, falando aqui, né? Que venha aumentar o amor, né? Mais e mais em conhecimento, quer dizer que a gente venha amar cada dia mais a sabedoria desta palavra, né? Amar a, os estudos mesmo que vai nos trazer sabedoria, não só intelectualmente falando, porque tem muita gente sábio, intelectual, né? Muitas pessoas que têm estudo, que têm faculdades e faculdades, mas infelizmente deixa de lado a sabedoria divina, né? Para de buscar e se confia só na sua própria sabedoria, né? Acho que foi ontem eu vi uma passagem que dizia, foi ontem, né? Que Deus ele dá sabedoria quando buscamos, ele não passa em rosto, né? Ele dá aquele que busca, ele não passa em rosto, mas ele tem prazer em nos dar, liberadamente, tipo, sem reservas. Quando você busca, Deus te dá. E é muito bom estar atento, né? Para que a gente venha aproveitar as coisas excelentes, que a gente venha ser sinceros e sem ofensa alguma até o dia de Cristo. Buscar sinceridade, com verdade, né? Camila Vieira sempre fala coragem, verdade e humildade. Essas três coisas é muito sábia essas palavras, porque temos que ter esse discernimento, né? Sermos sinceros até o dia de Cristo, quer dizer, buscar esse caminho da verdade, da sabedoria,
os princípios de Deus serem vividos, para que até o dia do Senhor nós venhamos desfrutar. Porque quando, o dia do Senhor, acredito que é quando Jesus voltar, o nosso dia chegar, não sei, mas até lá a gente venha desfrutar do que é bom, do que é perfeito, do que é agradável, né? Não só lá depois da morte física, ou quando o Senhor voltar, como diz a palavra, não. Ele deseja que aqui, nesse tempo agora, a gente viva coisas boas, extraordinárias, né, na nossa vida. É isso hoje, a minha reflexão, né? Bem, quer comentar alguma coisa, Francisco, sobre Filipenses? Ou já passo já para Hebreus? Amém. Vamos dando continuidade no final, a gente Tá, complementa. ok. Então, amados, em Hebreus 5:14, aqui na minha tradução, que eu tenho, é Almeida Fiel, diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm sentidos exercitados para discernir tanto para o bem quanto para o mal. É muito profundo o que Deus fala conosco nesta manhã, né? Porque nós, assim, ai, quando você vê um devocional desse que fala caminhando e prosperando, pois, né, todo mundo corre atrás, né? Eu sou das pessoas que eu digo, gente, eu foco sempre nas coisas boas e nas promessas. Só que Deus, Ele não dá promessas vazias para gente. Então, cuidado com esse conto de fadas que muitos querem eh, achar que eu estou fazendo assim, dessa maneira, e eu vou conseguir, né, prosperar e fazer tudo do meu jeito. Provérbios aqui ele nos adverte que o caminho que para o homem parece direito, que parece aos olhos, aquelas coisas que nós vemos que aos nossos olhos é muito bonito, muito maravilhoso, que enche os olhos, né? E logo, como bem o Francisco falou antes, o coração ele se enche também, porque a nossa mente ela sempre leva para o caminho fácil, né? O caminho fácil ele parece bonito, ele é bonito. E o Senhor aqui nos diz que o caminho que ao homem parece direito, que é no nosso entendimento, no entendimento humano, porque queremos, eu digo queremos porque nós somos humanos e eu também entro ai meu Deus, me fugiu a palavra. Bom, nesse estilo de achar que o fácil, que o bonito, ultimamente nós vivemos no mundo do Instagram, do bonito, do maravilhoso. Se você não vê o Instagram da pessoa bonito e aquilo que ela vende, você não. A pessoa não é muito. Para você não é muito. E existe por aí uma teologia da comunicação, né? As pessoas falam muito da comunicação. Ah, você comunica tudo, você está comunicando, você está comunicando. Cuidado com o que eu estou comunicando, porque muitas vezes eu posso estar mostrando algo que não é verdadeiro para o próximo. E para o outro parece bonito em mim, e não é. O que parece bonito não é. Não estou dizendo que tudo que é bonito não seja direito, mas é para a gente ter cuidado, discernimento. Por isso a palavra nos vem aqui nos ensinar. Gente, é um versículo pequeno, assim, como a gente fala, né? Tão pequenininho aqui a palavra, mas ela entra como espada. Quantas das coisas na minha vida deu errado porque eu confiei, parecia bonita a história, veio aquela pessoa com aquela história bonita contando nas minhas orelhas.
É assim mesmo, os orelhas que eu falo. Com Z, ademais, se você quiser guardar aí para você, para nunca se esquecer. As pessoas vêm com aquela história bonita para você e conta aquela milonga e você acredita. Porque você quer ir pelo mais bonito, mais fácil. Eu sempre digo, amados e amadas, todas as vezes que a mim me trapacearam, que a mim me enganaram, que me pediram dinheiro emprestado e não me pagaram, foi porque eu parecia bonita aquela pessoa, parecia bonita aquela história. E como que eu vou dizer não para essa pessoa? Agora, se fosse uma pessoa, fosse uma história verdadeira, que talvez a pessoa tivesse vindo com a verdade para mim, é porque a verdade ela é feia muitas das vezes. Eu não ia ter desprendido do meu bem. Vocês estão entendendo como que Deus ele é perfeito naquilo que ele fala para a gente? Muitos dos caminhos que nós seguimos, que nos parece direito, não é porque a gente foi enganado, não. É porque nós não pedimos discernimento a Deus. Porque nós vamos pelo bonito, pela foto, pela bolsa, pelo carro, pelo avião, por todas as coisas que aquela pessoa mostra. E olha aqui uma vez, põe amor nas minhas palavras. Nem todo mundo que mostra está mentindo. Não é bem por aí. É para eu ter discernimento. Aqui o Senhor diz: o caminho que ao homem lhe parece. Ou seja, eu tenho que fazer um estudo interno e ver por que que eu estou aceitando isso? Por que que eu estou aceitando essa situação? E pedir discernimento a Deus. Porque senão, se nos leva à morte, nos leva à morte financeira, nos leva à morte em várias áreas de nossa vida. Porque, como a gente bem sabe, como eu faço uma coisa, eu faço todas. E eu peço isso com o vosso amor, eu peço com isto que o vosso amor cresça mais e mais, ciência em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes e para que sejais sinceros e sem escândalo algum, sem escândalo algum, desculpe, até que o dia de Cristo chegue. Vamos fazer, vou fazer hoje, sempre, olhar com discernimento, sabedoria, perguntar. Nós aprendemos que o conhecimento, a sabedoria a gente pede para Deus. Ontem ele falou para nós. Quando nos parecer algo que a gente não. Eu falei, isso está muito bonito para ser verdade. Investiga um pouco mais. Pede sabedoria para Deus. Deus me dá sabedoria aqui, meu Deus, porque eu também não vou ficar aí perguntando para um e para o outro sobre isso, sobre aquilo, que vai parecer mexeriqueiro, né? O Senhor abomina o mexeriqueiro. O diz que a pessoa que leve começa assim. A gente tem outras formas de perguntar. Perguntar para o Deus, pedir para Ele sabedoria num projeto. Às vezes, nós temos um projeto, contamos para os outros com Z, tá? E os outros vêm. Talvez são pessoas que não querem o teu bem. Ela coloca todos os empecilhos para você não fazer. Bota, coloca, gente. Eu misturo aqui o espanhol com o português. Coloca tudo. O português também fala bota, né? Bota tudo acho que lá no Rio Grande do Sul a gente fala bota. Coloca tudo que é de empecilho, de que é negativo naquilo que você vai fazer. E você já começa tutibiar na situação. Por isso, nossos projetos, a gente conta para Deus. Pergunta a Deus, esse caminho, ele é direito para mim? Me ajuda, meu Deus. Entre em oração, coloca o joelho no chão, coloca o jejum para funcionar. É isso que eu peço para você e para mim, meu irmão, hoje. Porque nós estamos aqui caminhando e prosperando com Jesus. Só que para a gente prosperar com Ele, nós temos que eh, pedir direcionamento para Ele, ablandar nosso coração, cuidar das nossas emoções, para que cresça em nós essa ciência do conhecimento, para que possamos ser sinceros e sem escândalo até a volta de Jesus, que pode ser daqui a 5 minutos. Amém, é verdade. Amém. Paulo,
Lá em Filipenses, né, 1:9, onde a cama veio, tava alertando o pessoal da igreja de Filipe, né? Paulo é demais, meu Deus. Ele estava alertando o povo aqui a questão de conhecimento, discernimento, de amor, né? Saber amar, ter o conhecimento, ter o discernimento. Ele não estava pedindo aqui o povo para começar a amar, não. O povo já amava, mas tem que ter discernimento desse amor, né? Para depois não ficar. Até para amar, a gente tem que ter discernimento, porque senão vira aquela coisa engraçada, né? Amar em Cristo Jesus, entendimento conforme a vontade de Deus, né? Para não tornar de uma coisa que não é de Deus, né? Que não traz crescimento, que não traz limites, né? Até para amar a gente tem que ter limites. Paulo estava alertando que o povo na época da igreja de Filipe para saber discernir as coisas, né? É muito importante que Paulo estava nos ensinando sobre o amor cristão, sobre conhecimento, sobre discernimento, né? Para termos essa capacidade, esse discernimento na hora do amor, para se tornar uma coisa pura. O amor é uma coisa pura, não é uma coisa. Ah, faz, faz que gosta, faz que ama, não. As coisas de Deus não é assim, né? Então, Paulo estava alertando aqui o pessoal da igreja de Filipe, né? Que nos serve até hoje, né? Até hoje você tem que ter discernimento quando você tem esse negócio de amar o outro, né? Tem que ter discernimento. Até no amor, Paulo está dizendo que muito interessante essa passagem aqui de Filipe. Amém, amor. Amém. Glória a Elma, Deus. contigo. Oi. Que o Senhor continuou falando com você. Vocês É estão me por ouvindo? perfeito, alto e claro. Ah, bom. É verdade, hoje o negócio aqui, papai tá alertando, né? Pra gente buscar essa sabedoria, esse discernimento. Gente, sem discernimento, até nas nossas amizades, em tudo na vida, em tudo, se a gente não tiver esse discernimento que vem do Espírito Santo, a gente acaba arruinando a vida, todas as áreas, financeira, no casamento, criar dos filhos, cada detalhe, cada detalhe. Tem gente que acha religiosidade, você chamar Deus, pedir sabedoria, convidar Deus presente a tudo. Não, não é questão de religiosidade. Esse homem, ele é um grande pregador, ele estuda bastante a palavra, e ele diz assim, olha, a gente só precisa ser inteligente. Não precisa dizer eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho estudo este, aquele, não. Você tem que ser inteligente. Você tem que viver os princípios, você tem que buscar a verdadeira verdade. Porque tem um bocado de verdade, né, por aí, mas é aquela verdade que vem do céu mesmo, que vem de Deus, que é essa palavra aqui. Por isso que esse livro é o mais importante de todos os livros dessa terra, né? A partir daqui que muitos livros são escritos, que muitas pessoas têm impactado vidas, mas quando busca aqui em primeiro lugar, né? Esse discernimento aqui da palavra de Deus é o que eu desejo para mim, para todos que estão ouvindo, para os meus filhos, que busque essa sabedoria que vem de Deus, da palavra de Deus. Agora, Val, você vai falar provérbios. Sim, eu vou fazer uma. Dessa história que você falou aí, eu lembrei de uma coisa, eu vou falar, gente, porque quando Deus vai tocando o coração da gente, de algumas histórias, é bom a gente falar, porque talvez a pessoa que está aqui ouvindo sirva para ela. Para nós também, né? Claro, primeiramente eu falo para mim, depois para você, e fica aqui gravado para a eternidade.
Eu contei para vocês um dia uma história, uma metáfora que ela existe por aí há muitos anos, que é da mentira e da verdade. Que uma vez a mentira e a verdade se encontraram de manhã cedinho, a mentira e a verdade saíram, elas eram vizinhas, moravam uma pertinho da outra, saíram de manhã cedo, abriram a porta, o portão da casa delas. E a mentira falou para a verdade: Bom dia, senhora verdade, que lindo dia está fazendo hoje. Então, a verdade olhou para o céu e realmente fazia um lindo dia. A mentira disse para a verdade: Por que que nós não saímos dar um passeio, aproveitar do dia, desfrutar desse dia tão lindo, tão maravilhoso? E a verdade concordou com a mentira e foi com ela dar um passeio. E passeando as duas, elas viram um lindo lago. Esse lago extraordinário e bonito. E a mentira disse para a senhora Verdade: Dona Verdade, que lindo dia faz. Olha a água, tem aparência de estar fresquinha, tá gostosa a água, apetitosa, como diz, né? Para tomar aí um banho, para a gente tomar um banho. Por que que a gente não toma um banho? Então elas tiram a roupa e entram as duas tomar um banho nesse lindo lago que realmente estava extraordinariamente bonito. A água agradável. Nesse momento, como a mentira desnuda, sem roupa, ela começou a se sentir incômoda no lago. Mais que depressa, a mentira sai da água e deixa a verdade lá na água. Mas a mentira, como ela é mentira, ela é trapaceira. O que que ela faz? Ela veste a roupa da verdade, que estava lá na beira do lago. Veste a roupa da verdade e sai toda contente, gritando pela cidade, pelo povoado, que ela é a verdade, né? E a mentira, ao se dar conta, a verdade, ao se dar conta que a mentira tinha saído e tinha levado a roupa dela, o que que ela sai? Ela sai e não veste a roupa da mentira, porque para a verdade é muito, não existe uma verdade vestida de mentira. O que que ela faz? Ela sai nua pelo povoado, gritando e falando para todo mundo: Olha, a mentira vestiu a minha roupa e eu quero, né, recuperar. E ninguém acreditou na verdade. Ninguém acreditava nela, porque ela ia nua e ela estava desesperada, tentando mostrar ao povo que a mentira estava enganando eles. Então, por isso, hoje em dia existe aquele ditado, né? As pessoas mais perecem, mais busca, aceita uma mentira vestida de verdade do que Pronto. a verdade nua e crua. Então, o Provérbios hoje nos diz algo muito profundo sobre isso. Por que que eu estou falando isso? Porque aqui ele diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim desse caminho, desses caminhos são a morte. E Deus não está falando aqui de um caminho, está falando fim dele. Aos caminhos, eu não sei na tradução de vocês aí, mas no final fala caminhos. Ou seja, existem vários caminhos que nos pode levar à morte. É, Deus, ele não fala por tabela, né? Ele fala direto. Como ele promete lá para a gente, ele fala tudo, tudo, né? Então, o Espírito Santo, coloque no teu coração amor por essa palavra no dia de hoje. Se chegou até você, né? A gente sempre diz que se veio para mim, pega que é para mim, né? E eu hoje procurarei levar, porque quando a gente medita num versículo, ele entra diferente na nossa alma. É diferente de você ler a Bíblia e ler, né? Verdade. Como está lendo, assim, vou ler a Bíblia, não. Meditar no versículo, ele é poderoso para a gente. E Provérbios 19:20 diz: O que ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio.
Olha que eu dou risada porque é para rir, né? Tudo que a gente recebeu hoje aqui foi conselho de Deus para nós. Goste eu ou não goste. Goste eu ou não goste, que hoje o Senhor me manda vigiar, cuidar, analisar e ver aquilo que parece bonito. E como o Francisco falou aí também do amor, né? Para que o vosso amor cresça mais, mais e mais. É, o princípio do dia hoje é: nem todo caminho que parece bom conduz ao lugar certo. Discernir é aprender, é olhar além da aparência. Algumas escolhas parecem boas porque aliviam a pressão imediata, mas nem sempre carregam paz, direção e propósito. Desculpa, nem sempre carregam paz, direção e propósito. Hoje, né, Deus nos deixa aqui um convite para não decidir apenas pelo impulso, pelo medo ou pela pressa, mas pedir a Deus um coração capaz de reconhecer o que realmente convém. Hoje, o Senhor nos convida a ser mais prudente na hora de escolher, porque muitas das vezes eu entrei em caminhos e negócios, lugares tortuosos, porque eu fui apressadinha demais. Amém? Amém. Talvez Amém. seja isso mesmo. Amém, é verdade. A Bíblia está recheada de ensinamento, né? Do início ao fim. Uma vez escutando um pregador, não sei se era um pregador, era um escritor de livro, ele contando no podcast que tinha resolvido estudar a Bíblia para encontrar erros, né? E ele estudou a Bíblia do início ao fim, ele leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para encontrar erro, né? Para escrever o livro para mostrar que tinha erros na Bíblia. E no final ele diz que leu a Bíblia do início ao fim, que tinha encontrado muitos erros, mas todos os erros estavam nele, né? Quer dizer, ele reconheceu que a palavra de Deus não falha, não erra, não tá aqui para dizer que é certo ou errado. A gente tem que saber ter discernimento, né? Eu achei interessante ele falar isso, porque encontrou muitos erros, mas todos os erros estavam nele, né? E não na Bíblia, não na palavra, né? Quando a gente tem esse discernimento, esse reconhecimento, meu Deus, como é profundo, né? O livro de Provérbios é ensinamento do início ao fim, meu Deus, como é forte, né? E outros também, né? Muitos, muitos, a Bíblia inteira de ensinamento é a gente colocar em prática isso que a gente lê, que a gente busca, né? Mas é tremendo, tremendo demais. É verdade. Não tem como ler essa palavra e ficar do mesmo jeito, assim, porque ela mesmo diz, né? Que diz que ela é viva, eficaz, é como uma espada de dois gumes, quer dizer, os dois lados, não tem como, né? Ela penetra até, fala, né, até de órgãos do nosso corpo, espiritualmente falando, ela penetra lá no coração mesmo, ela confronta, ela acalenta, ela adverte, ela abre mesmo os olhos daquele que realmente busca um tempo para ler e meditar nela, né? O homem aí encontrou os erros só nele, por quê? Porque ele leu com atenção, ele leu, né, não, ele foi com uma vontade de julgar, de encontrar erros, mas ela é penetrante, né? Ela é forte, é eficaz, é viva, e ele encontrou nele. Então, com certeza ali ele teve um encontro com Deus, porque é a palavra de Deus, né? E muitas pessoas, infelizmente, não acreditam, mas do fundo do coração, mesmo sem acreditar,
é, leia, né? Mesmo sem acreditar, porque a gente vê muitos. Tem um autor que eu amo muito, é Augusto Cury, ele foi mesmo buscar saber de Jesus sem acreditar. E nesse sem acreditar, ele teve um encontro com Deus, né? Sem você se culpar muito, sem se julgar muito, busca. Eu um dia recebi um convite e sem querer mesmo, eu fui. Com raiva, com o coração cheio de mágoa, enfim. Mas eu fui e eu tive esse encontro. E até então, graças a Deus, eu não consigo mais viver sem buscar a direção em Deus, na palavra. Cometo os erros, sim. Quem de nós não comete, né? Mas a gente parece assim que já acende a luzinha quando a gente está ligado em Deus, nessa palavra. Quando a gente vai a um caminho que não agrada ao Senhor, é como se já vem aquela alerta. Não é assim, não é dessa forma, né? E a gente tem a oportunidade de mudar o percurso. Quando a gente dá ouvidos a essa palavra, hoje foi maravilhoso, como todos os dias. A palavra de Deus, ela é viva, gente. Essa palavra é muito forte, viva e eficaz. Ela é eficaz para tudo na nossa vida. Tudo, 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 tudo. Vale muito a pena confiar em Deus nessa palavra. Amém. Falar algo mais, Val? Orar? Vamos orar. Querido amado Espírito Santo, gratidão pela tua presença. Bom dia, meu amado, mais uma vez. Quero te agradecer, Senhor, por esse tempo, por esse momento, pela tua palavra, pelo teu amor, Pai, que quer tanto, insiste tanto, Senhor, não se cansa de nos ensinar, de nos direcionar, Pai. Que hoje a palavra de hoje, Senhor, ela penetre profundamente, Senhor, o dia todo, Pai. O dia todo, o ano todo, eu não sei quando que ela vai chegar para outras pessoas, mas para nós chegou hoje nessa manhã, onde nos levantamos, assim mesmo, cambaleando com sono, mas foi o momento que tu marcou, Senhor, e nós decidimos, Senhor, viemos, nos levantamos, viemos ler e aprender de Ti o que o Senhor falou para nós, Pai. É de extrema importância, Senhor. Temos que ter sabedoria, discernimento em Ti, buscar em Ti, que dá liberadamente, não passa em rosto, Pai. E é o Teu caminho nos leva à vida, nos leva à paz, à prosperidade, nos leva, Senhor, a saber discernir entre o que fazer e não fazer, Pai, para que a caminhada, Senhor, seja leve, um pouco leve, Senhor, contigo, Pai. Porque, infelizmente, Senhor, eu já vivi, Pai, momentos em que foi tão pesado, Senhor, tão pesado, porque simplesmente eu não dei ouvidos à tua voz, à tua palavra, eu não quis obedecer. Às vezes, Senhor, já até sabendo que não era aquela forma, aquela maneira de resolver as coisas, de seguir em frente, mas eu ia pelo meu próprio achismo, entendimento e deixava de lado a tua instrução, Pai. Senhor, que isso não venha mais a acontecer, Pai, em nossas vidas, mas que venha na minha vida, na vida dos meus irmãos, Senhor. Mas que a gente venha, meu querido Jesus, obedecer, Senhor, dar ouvidos à tua palavra e prosperar de glória em glória em glória, Pai,
até ser dia perfeito, Senhor. Que aqui nessa terra, nesse tempo, nós venhamos desfrutar dessa sabedoria, colher frutos dela, Senhor. Frutos de vida, não de morte, Pai. De paz, não de confusão, Senhor. De sorrisos de alegria, jubilando, Senhor, glorificando a Ti, Pai, pelos, por tudo, pelos caminhos, Senhor, em que a gente tem certeza que vem de Ti, que é do Teu agrado, Pai. Nos ajuda, Senhor, a imitar Jesus no caminho, Senhor, porque Jesus aqui como homem, ele teve oportunidades também de ir a caminhos tortuosos, mas ele decidiu obedecer. Que nossos corações tenham essa vontade, esse desejo de obedecer, não abrir mão, custe o que custar, Senhor. Não abrir mão, Senhor, de te obedecer, de seguir e fazer a tua vontade, Pai. Nos dá essa sabedoria, Senhor, eu te peço nessa manhã. Inteligência, sabedoria, discernimento para seguir a vida, Pai, aqui, Senhor. E também, Senhor, que a gente venha distribuir essas sementes, Senhor, de sabedoria, de discernimento, de amor, de paz, por onde a gente passar, Senhor. Por qualquer ambiente que a gente tenha que percorrer, Senhor. Ali as coisas venham ser mudadas, Pai. Ambientes, pessoas, Senhor, venham ver em nós a luz, sabor, como diz a tua palavra. Somos sal, luz nessa terra. Foi para isso que tu nos criaste, para a tua glória. E que qualquer lugar que nós tenhamos que percorrer, Senhor, a gente venha ser esse sabor e essa luz, Senhor, com discernimento e sabedoria, Pai. Para a glória do teu nome, abençoa cada um que está ouvindo esse dia maravilhoso, Senhor, em nossas vidas. Esse dia que tu nos permitiu acordar com graça, com liberdade, com alegria, Pai. Gratidão, nós entregamos tudo a Ti, toda a nossa vida, Senhor, nosso caminho, Pai. Em tuas mãos, nossa família, tudo, tudo, tudo em nós, Senhor, pertence somente a Ti. Eu te louvo, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. amada. Gente, que Amém. lindo, né? Eu quero aproveitar agora que já porque a gente vai fechar, eu quero, enquanto a Kelma estava orando, na minha mente veio o desejo no meu coração de dizer para você, confia no Senhor, confia no Senhor, porque é Ele que mostra para nós o caminho verdadeiro. É Ele que vai tocar na tua alma, como o Francisco falou, que eu creio ter ouvido, né? Que se é bom, se é perfeito e agradável, algo assim, é de Deus. Para a gente ter esse discernimento, que o que é bonito de Deus, ele tem outra essência, é diferente. Então eu declaro sobre tua vida que você siga o teu caminho, que toda vez que você for fazer algo, que o Espírito Santo te dê discernimento, te dê sabedoria. Venha para a palavra. Não tenha pressa de decidir, porque nem tudo que parece bonito é verdadeiro. Lembra da nossa mãe, da velhinha, da vovó que dizia que boniteza não se põe em mesa, né? É uma crença que colocaram em nós, né? Nós temos essas muitas, acreditamos, né, em crenças assim, mas vamos buscar também nessas crenças muita verdade, tirar o discernimento. Então, eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus, que você busque esse caminho de direito, que seja direito realmente para você. Nós falamos da palavra aqui no horário, para quem quer estar aqui ao vivo, aqui na Europa, aqui de madrugada. Então, nós falamos sim para imigrantes como nós. E o imigrante, muitas das vezes, eu estou falando de mim, que já me aconteceu, muitas das vezes, queremos acelerar.
a acelerar as coisas. Porque vimos antes de vir para cá que aqui era diferente, sim, é diferente do Brasil, mas eh, em todo lugar do mundo, aqui na Europa, na China, lá na Ásia, nas Américas, o nosso dia tem 24 horas e 60 segundos. Então, eu declaro sobre tua vida que nesse dia de 24 horas, cada minuto com 60 segundos, que Deus te dê a paciência, o discernimento e a sabedoria para você encontrar o caminho que te leva à vida, que te leva à abundância de saúde, de prosperidade, abundância de verdadeiros amigos, abundância de fé em Jesus, abundância de tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável. Nós começamos nosso devocional na primeira semana e o primeiro versículo que dizia: busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro. Então, que você busque esse caminho. Declaro sobre tua vida, sim, sobre nossas vidas, que tenhamos o discernimento e a sabedoria de buscar de Deus. Porque o provérbio diz assim: ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Amém? Até A- amanhã. Espírito Santo nos Até. Amém. guarde, cuide de nós. Amém. 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 Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau.